Olá, pensadores poéticos. Estou outra vez trazendo para vocês questões do pensamento poético, que é o tratado de filosofia que estou desenvolvendo, que estou escrevendo. Bom, hoje eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre a escola do ficcionalismo, da ficção. Ou seja, a minha pergunta inicial para começar a falar sobre ficção é por que fazemos ficções? Por que o ser humano faz ficções? Será que a ficção é algo que fazemos inutilmente? Será que nós fazemos ficções somente para nos divertir? Nesse ponto de vista, nós temos a escola que está focalizada também na teoria do conhecimento, que é uma área da filosofia que estuda as possibilidades do conhecimento, as possibilidades do conhecer. Foi criada uma área dentro da teoria do conhecimento chamada o ficcionalismo. E essa escola ficcionalista foi criada por um filósofo alemão chamado Hans Weininger. E foi então feito e escrito um livro chamado A Filosofia do Como Ser, de Hans Weininger. Isso é uma nota para os amigos que quiserem aprofundar sobre o assunto da ficção. Pois bem, meus amigos, mas por que então fazemos ficção? Será que fazemos ficção por uma produção inútil, como uma mera diversão? Por que fazemos ficção? Bom, esta discussão está focalizada, como eu disse antes, na teoria do conhecimento. Eu vou partir do princípio que nós conhecemos, ou seja, todos nós conhecemos para sobreviver. O sistema vivo conhece principalmente para ficar e para tornar-se vivo, ou seja, para permanecer no sistema. Então você conhece para poder sobreviver. Essa é a questão. Conhecer é uma condição, portanto, de sistema aberto. Todos os sistemas são abertos em algum nível. Todo sistema aberto troca informações com o ambiente, aonde esse sistema emerge. Isso também nos dá uma qualidade de pensar um pouco sobre as questões de percepção. Mas essas questões de percepção eu gostaria de focalizar em um outro vídeo. Como eu dizia, o sistema vivo emerge e troca informações com o ambiente onde ele emerge. E se nós nos consideramos mais complexos na história evolutiva, cognitiva também, das coisas vivas e das coisas não vivas, nós nos dedicamos a fazer ficção. E por quê? A ficção é um sistema conceitual que, em princípio, não tem nada a ver com a realidade. Para um subjetivista, talvez isso seria interessante pensar. Mas para um realista, não. Uma questão filosófica, portanto. A produção de conhecimento ficcional, portanto, me parece que tem uma certa finalidade. As ficções normalmente são eficientes. A palavra eficiência nos remete aos conceitos do pragmatismo também. Bom, mas por que pensamos em ficção? As pessoas pensam em ficções sobre algo a ser desvelado. Na realidade, elas estão pensando em possibilidades. Possibilidades de uma realidade que seja possível. O que é realidade, então? A realidade ela é algo que independe de nós, mas força-se sobre nós. Nós não temos muita escolha quanto a isso. A realidade, então, é aquilo que não depende de mim, mas que se força sobre mim.
O conhecimento que lida com as possibilidades além da ciência, portanto, é a arte. A realidade não é dada a nós. Existem aspectos da realidade que estão extremamente afastados das nossas possibilidades de conhecer, até porque nós temos canais de percepções que são não tão bem desenvolvidos, dada a nossa história evolutiva, sempre pensando na história evolutiva. Para ser exato, então, meus amigos, a maior parte da realidade está profundamente afastada de nós. Então, precisamos inventar, imaginar e depois testar com rigor absoluto, que é o que a ciência faz. Mas o que estamos subentendendo nesse teste é uma invenção. O que nós submetemos no teste atrás, o que está subentendido nesse teste é um método científico, é uma invenção, portanto uma ficção. Bom, meus amigos, falar de ficção é muito interessante, porque grandes cientistas ficcionavam antes de propor a teoria. A teoria, normalmente, ela nasce de uma ficção. E ela nasce de uma imaginação. Nós temos um exemplo muito interessante, que é do Boltzmann. O Boltzmann era um cientista que estava com aquela turminha das máquinas térmicas, de Clausius, de Fourier. E Boltzmann queria entender, então, qual era o fenômeno que acontecia dentro da caixa preta, dentro da black box. Um gás entrava de um lado e saía vapor de outro. Mas ninguém queria entender, ninguém conseguia entender o que existia e o que acontecia dentro dessa caixa preta. Então Boltzmann, na realidade, estava tentando entender as questões de entropia da época. Bom, como ele fez então para entender o que acontecia dentro da caixa preta? Ele imaginou bolinhas, como se fossem bolinhas de ping-pong. Essas bolinhas ele imaginou que se confrontavam entre si. E ele começou então a medir a energia de confronto dessas bolinhas. Mas, meus amigos, percebam a linguagem que eu usei para falar sobre Boltzmann. Ele imaginou, ele inventou, portanto, ele ficcionou as bolinhas de ping-pong para propor, então, o modelo científico. Uma ficção eficiente é uma ficção que faz nós entendermos as facetas da realidade. Isso é magnífico, não é, meus amigos? Bom, essa questão da ficção exige várias discussões que nós teríamos que ter muito tempo para abraçar aqui. Eu fico por aqui, meus amigos. Eu sempre estou aqui para, então, responder e tentar construir conhecimento com vocês. Este vídeo hoje foi sobre a escola ficcionalista, para dizer que ciência e arte não é algo quebrado, e sim são tipos de conhecimentos que se convergem. Afirmo para vocês aqui nesse vídeo que um grande cientista também é um grande artista. Portanto, um grande cientista imagina a teoria, para depois a ciência, com rigor absoluto, submeter a testes. E aí termos um modelo científico. Um abraço e um beijo a todos vocês. Até mais.